Oi, muito boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando pela TV Câmara, também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos, a partir de agora, iniciando o nosso terceiro encontro, a terceira palestra de um ciclo de palestras que está sendo promovido, organizado pela Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com altas habilidades ou superdotação. É uma grande alegria ter sua companhia mais uma vez. A gente sabe a importância desse assunto. Nós estamos lutando para que cada vez mais a nossa comunidade compreenda, entenda, perceba, busque a identificação precoce para que a gente possa ter um acompanhamento especializado, sempre, né, pensando na educação especial, mas com aquela perspectiva de educação inclusiva. É isso que a gente quer. E para isso a gente precisa entender um pouco mais do que nós estamos falando, né? O que são altas habilidades ou a superdotação? Então, para isso, a gente está promovendo esse ciclo de palestras. A ideia são 4 palestras, 2 delas já aconteceram, eu sei que com a companhia de muitos de vocês, o que nos alegra. Para quem não conseguiu assistir, essas palestras estão disponíveis nas nossas redes sociais. Nós já falamos, a primeira delas era Desmistificando as Altas Habilidades, com a Valéria. A segunda, nós falamos um pouquinho de altas habilidades no ambiente escolar, a questão da identificação, com a Gislaine. E hoje nós temos o nosso terceiro encontro. E no próximo mês, mais um encontro para a gente discutir esse tema importantíssimo. Bom, eu quero só lembrar também, preciso fazer isso aqui, eu sou a presidente da Frente Parlamentar, mas tenho outros colegas que participam comigo, que também têm trabalhado incansavelmente nesse tema. Então, agradecer muito aos vereadores Camilles, que é o secretário da Frente Parlamentar, e aos integrantes que toparam, né, entrar conosco nessa luta, nessa caminhada, para que a gente consiga tratar com mais clareza desse tema, altas habilidades ou superdotação. Então, a Tatiane Frisso, ao nosso colega Felipe Gremmelmaier, ao vereador Fiuza, ao vereador Lucas e ao vereador Bressan, que fazem parte dessa frente parlamentar. É importante também agradecer aqui a minha equipe, né, que está sempre comigo, o Samuel e a Milena, que estão acompanhando e têm nos ajudado, feito a esses contatos. Agradecer muitíssimo à equipe da comunicação da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que nos permite fazer essa transmissão nesse momento, pelas redes sociais e pela TV Câmara. E também, obviamente, a gente chama aqui, né, quase aí, entre aspas, a nossa assessoria técnica, que são as pessoas que nos impulsionaram a pensar muito sobre esse assunto, que é o grupo Mães que Lutam, que são mães de crianças identificadas com altas habilidades e superdotação e que nos pediram ajuda para sair dessa invisibilidade e começarem a ser percebidas de verdade, né? Então, a Tassiana, a Cirlei e a Aline, que eu tenho certeza que estão conosco, sempre atentas, buscando também mais informações. Mais uma vez, muito obrigada. Bom, vamos lá. Eu já falei para vocês das palestras anteriores, então quem não conseguiu assistir, elas estão disponíveis nas redes sociais. E hoje a gente tem mais uma pessoa super especial e eu já preciso agradecer aqui imensamente que ela tenha conseguido achar um tempinho, né? A gente sabe que ela tem inúmeros compromissos. Já participou, inclusive, de curso de extensão aqui, né, pela Universidade de Caxias do Sul. Já tenho contato com muitas pessoas que se interessam por esse assunto aqui, porque é especialista nesse assunto e vocês vão entender muito do que eu estou falando daqui a pouquinho. Patrícia Neumann está com a gente, vou convidar para entrar aqui na nossa sala. A Patrícia que hoje fala de altas habilidades ou superdotação sobre excitabilidades, facilidades e dificuldades emocionais. A Patrícia que é psicóloga, é licenciada em filosofia, mestra em educação e também é identificada com altas habilidades, identificada como superdotada aos 28 anos e tenho certeza que essa experiência ela vai trazer para a gente também nessa conversa. Muito obrigada pela companhia de todos vocês mais uma vez. Patrícia, para ti, antes de qualquer coisa, muito obrigada. A Patrícia está no Paraná, Guarapuava, e está falando conosco de lá, trazendo um pouco desse conhecimento, nos ajudando a entender um pouco melhor toda essa questão que envolve aí, né? Dificuldades e facilidades, o entendimento para quem trabalha efetivamente com isso e muito mais para quem tem essa experiência. Muito boa noite. Muito obrigada. Bom, então,
boa noite, né? Eu retribuo aqui todos os cumprimentos, também os agradecimentos e também agradeço pelo convite, porque é um tema que precisa cada vez mais ser divulgado, né? Eu acho que a divulgação é algo bastante importante para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. E principalmente o tema dentro das altas habilidades que nós vamos conversar hoje, especificamente, né, com mais especificidade, que é sobre excitabilidades, é um tema que ele menos ainda é conhecido, né? É algo que já é estudado há bastante tempo, mas que não é conhecido na mesma proporção aqui no Brasil. Então, poder falar disso, né, e poder levar esse conhecimento para mais pessoas é algo que é muito importante. Então, por isso eu agradeço muito o convite. Além de ser a minha grande área de pesquisa, né? Então, é sempre muito bom poder falar daquilo que nós estudamos, né? Nós, cientistas, gostamos muito de falar daquilo que nós pesquisamos, né? Então é sempre um prazer poder compartilhar com a comunidade um pouco mais daquilo que nós fazemos. E eu gostaria então de fazer uma fala começando a dizer o que é a sobrecitabilidade e depois eu vou passar a algumas dificuldades e algumas facilidades que nós temos, né, nós pessoas superdotadas, a partir então dessa questão. Primeiramente, a sobrecitabilidade ela se funda dentro de uma teoria, né, dentro da teoria da desintegração positiva, fundada por um psicólogo e também um psiquiatra polonês, que em português, né, nós vamos dizer Kazimierz Dabrowski, mas no polonês tem outra pronúncia. Mas podemos ficar com a pronúncia em português para ficar um pouco mais acessível para nós, né? Então, este autor, ele funda a teoria da desintegração positiva e é ele que sistematiza o conhecimento acerca das sobreexcitabilidades. Sobreexcitabilidade é uma tradução do inglês overexcitability, né? É uma tradução que eu fiz, mas vocês também podem ouvir superexcitabilidade ou então até mesmo hiperexcitabilidade. São sinônimos, né? São a mesma coisa, tanto sobreexcitabilidade, hiperexcitabilidade, superexcitabilidade. Eu optei por traduzir por sobreexcitabilidade, vindo da palavra do inglês, né? Que por sinal é a tradução também do polonês. A sobrecitabilidade, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre ela é que ela se origina no nosso corpo. Ela é orgânica e ela é neurológica. Então, é algo, né, que ocorre com a gente no corpo. Então, é algo muito sensorial, é algo muito emocional. E eu já vou também aqui comentar as áreas, né, em que a sobrecitabilidade se mostra. O que vai acontecer, né, quando a gente fala de sobrecitabilidade? Quando ela existe em um nível elevado, ela vai gerar uma reação biológica mais intensa no nosso corpo, né? E essa reação, ela nem sempre é vista como algo corriqueiro, né? Ou seja, as pessoas podem estranhar essa reação, porque ela tende a parecer exagerada, né? Já vou comentar também, quando eu falar das dificuldades, talvez fique um pouquinho mais nítido, né? Essa reação, então, ela é amplificada, né? A sobreestabilidade amplifica aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, né? E assim por diante. Então, essa reação mais forte, digamos assim, né, ela vai gerar também uma atividade psicológica muito mais intensa.
E vice-versa, né? A reação psicológica mais intensa também gera reações biológicas intensas. Aqui estou colocando dessa forma para ficar um pouco mais didático, mas está tudo junto, misturado, né? Está tudo funcionando junto. Então, tudo fica muito mais excitável, né? Tudo fica muito mais sensível, né? Nós ficamos com muito mais sensibilidade. E essa atividade mental, né, que também cresce, que também tem essa reação mais intensa, gera comportamentos que aí sim as outras pessoas, ou para quem não conhece, não sabe do que está acontecendo, pode achar que é uma coisa exagerada, que é uma coisa diferente do comum. E então existem 5 áreas onde a sobreestabilidade, que é isso que eu descrevi agora, pode se manifestar. Existe a área intelectual, né, que é a área dos processos cognitivos, do pensamento, né? Por exemplo, existe a área emocional, a área imaginativa, a sensorial e a área psicomotora, né, que são a área daí dos movimentos do corpo. E eu também vou dar alguns exemplos de cada uma dessas áreas para a gente poder visualizar melhor no dia a dia, né? Então, as pessoas que têm sobreexcitabilidade mais elevada, né, ou seja, num nível mais alto, elas mostram uma sensibilidade mais refinada para as coisas, aos estímulos, né, a qualquer tipo de estímulo. O que pode trazer tanto facilidades na nossa vida, né, como também dificuldades, né? E aqui eu digo na nossa, porque as pessoas que são superdotadas, geralmente elas apresentam sobreestabilidade em pelo menos uma dessas áreas que eu mencionei, né? E o Dabrowski, quando ele estava construindo a sua teoria, ele também pesquisou pessoas superdotadas. E ele percebeu que as pessoas superdotadas todas apresentavam sobreestabilidade elevada em pelo menos uma dessas 5 áreas. O comum é que haja até mais, né? Em mais áreas. Existem pessoas superdotadas que apresentam sobreestabilidade nas 5 áreas que eu mencionei. E então temos aí uma variedade muito grande de perfis, né? Vamos dizer assim, né? Bom, então, dito isso, né, que é uma noção introdutória do que seja a sobreestabilidade, eu quero passar agora para alguns exemplos, para que a gente possa visualizar isso melhor. E também para que as famílias, os profissionais da educação, da saúde, né, possam também captar isso no dia a dia, né, e que, inclusive, possa ajudar essas pessoas com essa compreensão, a observar e ver que aquilo que está ocorrendo ali não é um problema, né, que muitas vezes acaba se interpretando como um problema. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar com a sobreestabilidade sensorial e vou dar alguns exemplos, né, de algumas possíveis dificuldades que é bem comum com as pessoas superdotadas. E eu digo em qualquer idade, aqui independentes, podem ser as crianças, os adolescentes, os adultos, né, que é, por exemplo, a intolerância alimentar. É extremamente comum que as pessoas superdotadas tenham algum tipo de intolerância alimentar, que não gostem de determinados alimentos e que, principalmente as crianças pequenas, se recusem muito a até mesmo experimentar determinados alimentos. Essa intolerância tem muito a ver com a textura dos alimentos. A textura, se não for agradável, a tendência é que essa criança se negue completamente a experimentar aquele alimento, ou mesmo a comer o alimento, mesmo que ela necessite. Então, muitas vezes, isso pode ser interpretado como algo muito negativo, né? Mas você precisa comer tal coisa por conta dos nutrientes, e a criança se nega. Mas por que ela não come? Por causa da textura. E isso tem a ver com a sobreexcitabilidade sensorial, né? Ela é tão sensível a textura do alimento que se aquilo for desagradável, ela não consegue comer,
né? Então, isso é bastante importante, é um elemento bem importante quando a gente observa as crianças, né? Ou mesmo com qualquer idade, ou os adultos que ainda não sabem que são superdotados, né? As adultas que ainda não sabem que são, observar também em si mesmo, né? Na sua história, esses elementos que estão ali desde a infância. Mas não é só a textura, também pode ser a questão da cor do alimento, o cheiro do alimento. Então, tudo isso entra dentro desse rol da seletividade alimentar. Outra coisa, é comum que as pessoas superdotadas sejam muito sensíveis a sons, à luz, né? Coisas básicas, por exemplo, não suportam a etiqueta da roupa. Então, tem que tirar as etiquetas da roupa porque não aguenta o contato, né? A pele é muito sensível e isso incomoda. Tem crianças que não usam sapato, que não usam meia. Determinados tecidos não suportam usar uma roupa. Então, tudo isso tem a ver com a sobreexcitabilidade sensorial. Falando aqui de coisas bem do cotidiano, né? Na sequência, uma outra coisa também que eu quero trazer é a questão da área intelectual, né? A área do pensamento, né? O que está na nossa mente, né? Digamos assim. Dificuldades que podem ocorrer com as pessoas superdotadas devido à sobreexcitabilidade intelectual. O fato delas não conseguirem parar de pensar, né? O pensamento, ele é contínuo, e aqui eu digo o pensamento até sobre o próprio pensamento. Então, esse não conseguir parar de pensar pode trazer uma sobrecarga muito grande para a pessoa superdotada, né? E esse não conseguir parar de pensar se refere muito ao fato de que, perante aquilo que acontece ao nosso redor, nós estamos sempre muito conectados a tudo, a todos os detalhes, a tudo que ouvimos, observamos, né? O que está ali ao nosso redor vira pensamento, né? Digamos assim, se torna pensamento. E isso faz com que a atividade mental seja muito elevada. Antes ela gera. Então, esse é uma das situações que ocorre com muita frequência. Eu vejo muito esses relatos nos adultos, mas as crianças já são assim, né? As crianças pequenas já apresentam um volume muito grande de ideias, de pensamentos, e que, inclusive, pode até cansar os pais, né? Cansar os seus colegas, cansar os professores, de tanto que essa criança fala, de tanto que ela quer conhecer coisas novas e que ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Tem a ver com a sobreestabilidade intelectual, né? E uma outra situação que também ocorre, esse não conseguir parar de pensar pode cansar muito a pessoa. Então, ela pode se sentir esgotada, né? Ela pode ficar com um cansaço mental muito grande, pode ter dificuldade para dormir, né? Pode não conseguir dormir bem, né? Porque o cérebro, né, ali, o sistema nervoso central, ele como se ele não desligasse. É comum também que haja muitos sonhos, haja muita atividade mental, inclusive durante o sono. Tudo isso aí gerado em grande medida pela sobreestabilidade intelectual. Então, são algumas dificuldades, né, que estão relacionadas a essa área que são muito comuns. E por quê? Porque as sobreestabilidades, elas fazem com que nós sejamos muito mais sensíveis a tudo. Então, aquilo que outra pessoa não percebeu, que passou despercebido, a pessoa superdotada, ela capta tudo. Então, ela capta todos os detalhes, ela acumula informações, né? E nem sempre ela sabe dar vazão para isso. Então, nem sempre ela sabe o que fazer com tanta informação. E isso também pode daí trazer uma dificuldade, que é, por exemplo, na escola, a criança tem ideias brilhantes, mas ela não consegue colocar por escrito, por exemplo. Por quê? Porque
a atividade mental dela é mais rápida que a sua escrita, que a sua atividade psicomotora. Então, essa é uma situação que é mais comum do que a gente imagina. A dificuldade de colocar para fora aquilo que está dentro, né? Aquilo que está ali mentalmente funcionando. Então, essas situações, elas são muito propiciadas pela sobreestabilidade intelectual e que pode também gerar, como consequência, muita insatisfação para a pessoa, porque ela pode ter muitas ideias e não conseguir colocar de forma organizada, ou também pode vir acompanhado de uma dificuldade do controle inibitório das emoções. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa pode ter muitas ideias, pensar em muitas coisas, fazer muitas conexões e isso gerar um efeito emocional que ela não consegue inibir por haver ali uma série de fatores envolvidos e isso gerar, por exemplo, crises emocionais, né? Crises de choro, né? Ou outras coisas mais. Então, as sobreestabilidades, né, elas estão ali atuando de muitas maneiras o tempo todo. E já que eu falei da questão psicomotora, eu também quero já trazer aqui uma dificuldade muito comum nas pessoas que têm a sobreexcitabilidade psicomotora elevada, que é a dificuldade de ficar parado, fisicamente parado. Porque a mente e o corpo estão ali super, né, super excitáveis, né? Estão ali o tempo todo captando as coisas ao redor e captando de si mesmo. Então, a dificuldade de ficar fisicamente parada é muito comum. E aí dá aquela vontade, né, de levantar, de andar para lá, para cá, de mexer as mãos, de mexer os pés, de não conseguir ficar sentado muito tempo, né, da fala, muitas vezes também não acompanhar o pensamento, ou o contrário, né, quando se consegue acompanhar tanto o que se pensa com o que se fala, também a gente tem aquela situação da pessoa muitas vezes não parar de falar, né? Falar muito rápido. Ou então, aqui também a gente tem a situação emocional conectada, que pode haver explosões emocionais em momentos que não sejam tão favoráveis assim para que isso ocorra. Então, as emoções e os movimentos corporais estão ali conectados o tempo todo. Então, isso também pode se tornar uma dificuldade. E aqui eu já quero, né, trazer uma situação que é bastante comum, que eu ouço com bastante frequência, na escola, né? As crianças que não param quietas, sentadas, né? E então, para uma criança que tem sobreestabilidade psicomotora elevada, ficar 4 horas sentadas na escola é muito difícil. É muito sofrido, é um sofrimento, né? Então, para essas crianças, é muito importante que hajam outros tipos de atividade, que haja outras metodologias para que elas possam gastar essa energia, porque é uma energia muito grande, né? Que fica ali no corpo e que vai incomodando se não houver uma via de uso para ela, né? Já aproveito aqui, já faço o link com a questão da confusão entre altas habilidades e TDAH, né? Porque essa agitação motora também é muito presente no TDAH, né? No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e que gera muitas vezes uma identificação equivocada, né? Acha-se que é o TDAH, mas não. Muitas vezes é uma criança superdotada com uma elevada sobreestabilidade, que tem como comportamento similar ao TDAH, mas nem sempre é TDAH. E que confunde quando nós não temos digamos, um conhecimento mais aprofundado, tanto de uma situação como da outra, né? E isso acaba sendo também muito grave, né, quando ocorrem esses equívocos, porque
O TDAH, ele demanda determinados encaminhamentos e a superdotação, outros encaminhamentos, né? São formas de trabalhar bastante diferentes com um e com o outro. Então, essas confusões podem trazer muitos prejuízos, né, para as crianças, para os adolescentes e mesmo para as pessoas adultas. E já que eu falei da questão, né, psicomotora, falei ali da questão emocional também, é muito comum que a pessoa superdotada, ela tenha sobreestabilidade emocional elevada. Nas pesquisas que eu tenho feito, a maioria tem sobreestabilidade emocional ou alta ou muito alta. Isso é o mais comum de se encontrar. E isso leva também a uma série de características que a gente pode observar e que também podem ser dificuldades, né, na vida, na nossa vida, né? Por exemplo, as oscilações de humor, né? As oscilações das emoções. Geralmente, as emoções elas são sentidas de forma muito intensa. E o que é comum ouvir, por exemplo, de pais com crianças superdotadas? Que uma coisa mínima que acontece, que para outras crianças aquilo não ia ter nenhuma importância ou passaria despercebido, para uma criança superdotada, aquilo já pode ser motivo de uma crise de choro, por exemplo. Né? Por quê? Porque são mais sensíveis, né? Porque captam muito mais coisas acontecendo no ambiente. E ter essas emoções intensas, né, muitas vezes coloca-se aí uma dificuldade aos pais, né, de como manejar essas emoções. Para os profissionais da educação também, muitas vezes é difícil, e para as próprias pessoas superdotadas adultas, né, que chegam na vida adulta, muitas vezes sem saber que são superdotadas e sem saber o que é que acontece com elas, porque é que elas se sentem da forma como se sentem. Né? Então, nesse sentido, quanto antes, né, essa pessoa souber o que acontece com ela, mais ela vai conseguir desenvolver recursos e mais também ela vai poder receber ajuda. Né? E associada à questão emocional, a gente também tem uma outra situação bem comum de acontecer com as pessoas superdotadas, é que muitas delas são pessoas muito imaginativas, né? São muito criativas, são além, né, daquilo que a gente vê comumente nas demais pessoas. Então, é muito comum que elas, as que têm a sobreestabilidade imaginativa mais elevada, elas gostem, né, sintam um prazer muito grande em imaginar coisas, histórias, né, imaginar situações. Isso quando se volta para a área artística, né, criar coisas voltadas para a área das artes. O que geralmente pode acontecer? Quando o meio onde essa criança, ou mesmo esse adulto, né, essa adulta estiver, e esse meio não for interessante e não atender às suas necessidades, esses que têm a sobreestabilidade imaginativa mais elevada, eles vão começar a criar um mundo pessoal, né, um mundo próprio, e preferem ficar nele do que ficar naquele ambiente que não é interessante. Para dar um exemplo mais prático, vamos pensar na escola, né? Quando a sala de aula não é interessante para esta criança, ela pode criar mundos próprios, né, a partir da sua imaginação e preferir esses mundos do que o ambiente ali onde ela está. Como é que isso é visto? Novamente, né, pode haver confusão, né, com outras condições, porque essa criança ela pode ser muito distraída, entre aspas, né? E aí a gente vai ter aquela impressão que ela não está prestando atenção na aula, que ela não está prestando atenção naquilo que que a professora está falando. Mas quando você vai perguntar para ela sabe o que está se passando na aula. Então ela parece distraída, mas ela não está realmente distraída, né? Porque se ela estivesse realmente distraída, ela não saberia dizer o que aconteceu na aula. Então, esse comportamento é muito comum. E também pode se configurar como uma dificuldade, né? Uma dificuldade para essa criança, porque se ela está num meio onde aquilo que está sendo vivido ali não é interessante,
ela pode mergulhar no seu próprio mundo de imaginação, né? E isso pode gerar aí uma série de consequências ali no seu meio social, que eu também já vou comentar sobre essa questão das consequências e das dificuldades na relação com os outros. Eu diria, inclusive, que as maiores dificuldades que nós, pessoas superdotadas, temos é na relação social. Tem as dificuldades que são de ordem individual? Sim, é claro que também tem. Mas as de ordem social são as que mais pesam e as que mais geram consequências negativas para a nossa vida. Então, aqui, quando eu falo de relação social, eu falo de família, de escola, para aqueles que ainda estão em idade escolar, ou mesmo aqueles que vão para o ensino superior, em outras instâncias, quando adultos, no trabalho. Existem muitas dificuldades vividas pelas pessoas superdotadas no trabalho. E aqui eu quero trazer algumas delas, só para a gente poder ter uma noção. Muitas queixas das pessoas superdotadas são que a família não compreende, né, as situações que ocorrem com elas. Essa queixa é comum, principalmente quando a gente conversa com os adultos, que passaram uma infância e uma adolescência sem saber quem eram, e sem que a família também soubesse quem eles eram, né? Então, aqui é uma dificuldade que já vem aí de anos, né? Que famílias sem orientação, sem apoio, né? Consequentemente, a criança também sem orientação e sem apoio. Então, essa é uma queixa muito comum. Outra coisa muito comum que ocorre desde as crianças, um processo social de desconsideração e desvalorização das suas intensidades, ou seja, das suas sobreestabilidades, em relação àquilo que é vivido e sentido por elas, seja no âmbito intelectual, no emocional, no imaginativo, em qualquer uma das áreas que eu mencionei lá no começo, né? Então, são muitas críticas que são feitas ao modo dessa pessoa ser e críticas que vão se estender para a família. Falando das crianças superdotadas, elas sofrem muitas críticas e as famílias também sofrem. As mães, principalmente, né, elas sofrem muito sendo criticadas por outras mães, até mesmo, e aqui eu digo infelizmente, por profissionais que as criticam por não compreenderem o funcionamento da sua criança, né, de como essa criança superdotada funciona, diferente das outras crianças, né? Então, lidar, né, com tudo isso se torna algo muito difícil e que vai gerar aí uma série de possibilidades, de efeitos, inclusive na saúde da vida dessas pessoas, que eu já vou comentar na sequência. Então, o que mais que é difícil, né, nas relações sociais? Para as pessoas superdotadas, é muito difícil lidar com outras pessoas, né, manejar as relações sociais, onde as outras pessoas mostram alguma rigidez, alguma dificuldade de flexibilizar as coisas, né? Até mesmo de argumentar, né? De ter um desenvolvimento que sirva para construir algo, né? Então, isso é muito difícil para as pessoas superdotadas em todas as idades, né? Já começa com os pequenos, essa dificuldade. Outra dificuldade também comum que ocorre é de, por exemplo, terminar um trabalho, né? Terminar uma atividade. E por que é difícil? Por causa, muitas vezes, do perfeccionismo, né? E o perfeccionismo tem um caráter muito forte ligado a essa intensidade toda de como as coisas são vividas e sentidas, né? Aquele desejo de que fique o melhor possível. Essa é uma característica muito comum da pessoa superdotada, de querer sempre se superar, né? Querer sempre fazer algo melhor, algo criativo, algo inovador e diferente. Então, esse desejo
ele fica muito mais amplo ainda, né, com as sobreestabilidades, e que pode levar aí um perfeccionismo que traga até mesmo sofrimento, né? Nesse sentido, então, a ajuda, né, da família, a ajuda das profissionais da educação e da saúde pode ser muito necessário em muitos momentos para muitas dessas pessoas, né? Porque também entra aqui a questão da maturidade. Então, nós precisamos ajudar essas crianças a desenvolver maturidade emocional, que geralmente elas não têm. Que aqui entra aquele fenômeno que também tem sido mais popularizado aqui no Brasil, que é o da assincronia, onde nós temos uma criança com um desenvolvimento intelectual muito avançado para a sua idade cronológica, e ao mesmo tempo nós temos um desenvolvimento emocional bastante menor, ou mesmo o desenvolvimento motor bastante menor comparado com o seu intelectual. E esse fenômeno também está relacionado com as sobreestabilidades. E uma outra coisa que também é bastante difícil para as pessoas superdotadas é um sentimento que vai se gerando ao decorrer da vida de não se sentir pertencente, de se sentir excluído, de se sentir fora, né, fora dos padrões, e de não querer fazer parte, muitas vezes, né, dos padrões sociais, mas que isso gera uma consequência de um não pertencimento àquele grupo. E isso nós já começamos a observar nas crianças pequenas. Muitas vezes as crianças já estão se sentindo assim, e esse sentimento pode trazer consequências muito grandes, né, para a vida. E já que faço o link com a saúde, pode afetar a saúde psíquica e a saúde física dessas pessoas. Algumas características, né, que podem estar relacionadas a tudo isso que eu estou falando, como efeitos, né, de todas essas situações vividas, e que não é que seja causado pelas sobreestabilidades, mas que esta pessoa funcionando dessa forma intensa, num ambiente social que não é acolhedor e que não a compreende, pode gerar como efeito o que eu vou colocar agora: irritabilidade, né? Dores de estômago, dores de cabeça, dores em partes do corpo, muita ansiedade, né? E outras coisas mais, por exemplo, até mesmo a pressão arterial pode ter alterações, né? E assim por diante, porque o corpo ele está funcionando junto com a mente, né? Então, aqui algumas das possibilidades, né, que pode ocorrer com essas pessoas, levando aqui já para o campo do adoecimento. Teve um dia que alguém me perguntou, inclusive, se a anorexia, né, na juventude poderia estar relacionado, né? Por exemplo, se uma pessoa superdotada na adolescência ou mesmo na vida adulta, ela poderia vir a desenvolver anorexia, né, que é um adoecimento que tem uma relação muito grande com a questão das emoções. E eu acredito que sim, é possível desenvolver anorexia, é possível desenvolver depressão. As pesquisas que nós temos apontam a depressão já como uma das situações que podem estar relacionadas com tudo isso. Outras situações, transtornos de ansiedade, fobias, né, e assim por diante. Então, aqui nós estamos falando não somente de educação, nós estamos falando de saúde pública. Identificar as pessoas superdotadas tem a ver com saúde pública. Então, é algo muito maior do que apenas a sala de aula, né? A sala de aula é o começo de tudo, mas essas pessoas crescem, elas se tornam adultas e elas continuam vivendo situações que elas muitas vezes vão precisar de apoio e ainda de ajuda na vida adulta, né? Então, conhecer é o primeiro passo. Então, é muito importante, né, a gente localizar a existência de tudo isso o mais cedo possível.
E sem contar que a gente também vai evitar os diagnósticos equivocados, né? Como, por exemplo, o TDAH, que eu já mencionei, mas as confusões com o TEA, né, o transtorno do espectro autista, com o TOD, né, que também é um outro aí um tanto popularizado. Existe a possibilidade de haver as altas habilidades e outra condição junta. Então, sim, nós temos crianças, jovens, adultos que têm altas habilidades e também tem o TEA, que tem as altas habilidades e também tem TDAH. Né? Existe, sim, mas ainda a grande questão está em localizarmos o grupo que seja de altas habilidades, o grupo que seja, por exemplo, só do TDAH e o grupo que seja de ambos. Então, nós temos três situações que são diferentes e que demandam orientações, que demandam encaminhamentos diferentes, principalmente ainda no âmbito escolar, né, do início da vida dessas pessoas. E eu quero já encaminhar-me, né, ao fim da minha fala. Falei aqui de algumas dificuldades, de algumas situações, e eu quero terminar falando das facilidades, porque senão vai dar a impressão, né, que as sobreestabilidades só trazem pontos negativos, né? E muito pelo contrário, né? Nós temos sim dificuldades em relação a esse fenômeno, né? Mas ao mesmo tempo tem coisas que nos trazem muitos benefícios. Por exemplo, as sobreestabilidades permite que nós tenhamos uma percepção muito mais aguçada sobre a interação das coisas, sobre tudo que está à nossa volta. Isso facilita a nossa comunicação, muitas vezes, facilita questões na relação com outras pessoas. Eu falei das dificuldades sociais, mas também existem facilidades sociais, né? Quando temos a oportunidade e o espaço para isso. As sobreestabilidades também, elas contribuem muito para a facilidade de aprendizagem, para se criar conexões novas, para se criar soluções para problemas, né, soluções inovadoras, para o aumento da consciência e da autoconsciência. Então, para traçar estratégias, para criar novas formas de lidar com problemas, né? Coisas que outras pessoas não estão vendo uma saída. Muitas vezes, uma pessoa com sobreexcitabilidades mais elevadas pode conseguir encontrar uma saída com muito mais facilidade, por conta, né, justamente dessa percepção dos detalhes. Então, essa energia também, né? Essa energia para fazer coisas, para criar coisas, né? Então, isso tudo são elementos que eu considero como benefícios, né, das sobreestabilidades. Existe, então, aí uma maior condição para que haja um desenvolvimento da autonomia, para a independência, para uma visão de mundo única, que nem sempre vai combinar com a visão das outras pessoas, mas é justamente, eu acho que é aí que está o grande ganho, que nós vamos poder avançar em conhecimento, em formas de ajuda, né? Nós podemos criar soluções novas para problemas pelos quais estamos, muitas vezes, todos sofrendo, né? Então, as sobreestabilidades, elas vão favorecer para que haja um interesse profundo e insaciável por conhecer o mundo, para conhecer tudo que for possível, e isso já aparece nos primeiros meses de vida dos bebês superdotados, né? Então, essa agilidade, essa facilidade também de captar, de interpretar, de compreender muitas coisas, de fazer análises, de fazer sínteses, de generalizar, de abstrair, de simbolizar, de comunicar as coisas, né, de criar modos de comunicação, tudo isso as sobreestabilidades favorecem, né? E, por fim, acredito também que dos benefícios, né, das sobreestabilidades
é a capacidade de se tornar uma pessoa única, né? E de fazer com que isso sirva tanto para a sua vida individual como para a coletividade. É muito comum, né, que as pessoas superdotadas elas se preocupem desde muito cedo com o bem comum, em resolver problemas sociais, né? São preocupadas com questões mais amplas do que elas mesmas. E para poder chegar nisso, é preciso um grande arcabouço aí de funcionamento, né, de todas as funções do corpo e da mente, para que a gente possa ter esse nível, né, de complexidade. Então, eu acho que, e aqui trazendo, né, uma experiência que não é só minha, mas também das pessoas com quem eu converso, né? Essa complexidade, ao mesmo tempo, ela é difícil de lidar, porque nós precisamos aprender a lidar com ela ao decorrer da vida, mas também nos proporciona muitas facilidades e muitos benefícios, não só para a gente individualmente, mas como eu já falei, para a sociedade como um todo. Então, eu considero, né, aqui por fim, que cada pessoa superdotada que não é identificada e que não é atendida nas suas necessidades, nós estamos perdendo essa pessoa, né, por ela mesma, e nós estamos perdendo alguém que pode trazer soluções para problemas da sociedade inteira. Então, além de ser uma questão educacional e uma questão de saúde pública, é uma questão ética, é uma questão política, né? No sentido da polis, né? Do todo. Então, nós estamos perdendo esses potenciais e nós, consequentemente, com isso, não estamos transformando eles em talentos. E a sociedade, ela avança justamente quando nós transformamos os potenciais nos infinitos talentos que a gente pode ter em prol da comunidade como um todo. Então, eu fico por aqui, né? Acho que deu para dar uma síntese aqui rápida, né, e introdutória, mas eu espero que possa ter aí suscitado, né, ao menos a curiosidade sobre esse tema para que a gente possa continuar estudando cada vez mais. Patrícia, que coisa bem boa te ouvir. Eu estava lendo também as mensagens aqui que chegam pelo YouTube, pelo Facebook principalmente, né? E a gente vai vendo, e uma palavra que aparece muito aqui é a questão de reflexão, né? Excelentes reflexões, e eu acho que é isso muito do que fica. Ou até assim, eu vou dividir o que a gente tem percebido nesse trabalho da frente e também junto com o grupo do Mães que Lutam. Cada vez que a gente fala do assunto, alguém se reconhece. Alguém reconhece alguém. Sim. Como é importante, né, que a gente abra isso e aí perceba, né? A gente viu aqui, a Ivana escreveu, olha, o meu netinho tem várias dessas características. Então, essa observação, essa preocupação, esse olhar diferente para algo que a gente desconhece, né? E são muitos mesmo os desafios. Antes de entrar um pouquinho nisso, e eu até abri aqui que para as redes sociais, fiquem à vontade. A gente não tem muito tempo, tem uns 10 minutinhos, mas tem esse tempo, então aproveitem se quiserem fazer algum questionamento. Mas eu acho sempre importante também que a gente agradeça as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vi aqui pelas mensagens que a vereadora Tati Frisso, o Camiles e o Fiuza estão conosco, então muito legal a participação de vocês. A Carla, o Beraldo, a Nilva, o Marcelo, o Zé Peroni, a Milena, a Denise, a Odila, a Elidiane, a Neuza, o Alberto, a Ivana, o Carlos, a Roseli, a Cirleia, a Dionéia, o Rodrigo, a Aline, a Valéria, a Rose, a Marta, a Mirelle, a turma da Crescendo e Aprendendo, que diz que é sempre muito bom te ouvir. A Margarida, tem aí também ó, a Margarete mandando mensagens sobre essa questão das abordagens. E a gente fica muito curioso e tem sempre mais sede de entender, né? Quando a gente te ouve, quando a gente ouve falar desse assunto. E aí eu acho que um questionamento importante que fica aqui, e eu ouvi muito também já, né, desses relatos mesmo no início dessa caminhada, é essa questão da dificuldade, Patrícia, de identificação. Porque tu falaste aqui, né, dessas questões da confusão, às vezes, né? Pode ser o TDAH, pode ser o TEA, né, o autismo, pode ser o transtorno desafiador de oposição. Como é que a gente lida com isso? Assim, que a gente tem aqui, e eu acho que nesse nosso público, pelos que eu conheço aqui, a gente tem professores
muitos professores, muitos pais, muitos avós, muitos familiares, assim. Então, tem alguma forma da gente estar mais atento a isso nesse sentido? Porque, como tu disseste mesmo, né? Às vezes a identificação equivocada, ela pode causar muitos transtornos, né? Muitos, não transtorno no sentido da palavra, né? Mas muitos prejuízos mesmo. Até a questão da medicação, né? Quando há uma identificação equivocada, né? Sim, justamente, né? E o que eu costumo sempre dizer, né, que o medicamento, ele é muito bom para quem necessita, né? O medicamento do TDAH, por exemplo, ele é excelente para quem tem TDAH e necessita, mas para quem não tem, ele é uma tragédia, né? Então, essa por si só já é uma grande preocupação, né, da identificação adequada dos que necessitam e daqueles que não necessitam de medicamento. Mas essa questão que você traz, ela é uma questão que gera muita, eu vejo assim, muita angústia, né, tanto nas famílias quanto também profissionais da educação, do que fazer, né? Eu acredito que o primeiro passo para a gente poder saber o que fazer, a gente precisa conhecer o perfil dessas crianças, né? E aqui é o perfil da criança superdotada, é o perfil da criança com TDAH, é o perfil da criança com TEA. E essas necessidades, elas são tanto pedagógicas, no sentido da aprendizagem, do desenvolvimento das funções psicológicas, que tudo isso, né, a pedagogia se volta, né, para essas questões, mas também existem as necessidades emocionais. E aqui eu gostaria de reforçar, né, que muitas vezes as maiores necessidades das crianças superdotadas nem são tanto pedagógicas, mas sim de fundo emocional. Então, elas têm muito mais necessidades, muitas vezes, né, de atendimento às suas questões emocionais que propriamente a questões intelectuais e de aprendizagem, porque muitas vezes uma ou outra dificuldade ali em relação à parte mais pedagógica, ela está tão vinculada à questão emocional que se nós formos na questão emocional, a parte de aprendizagem se resolve. Muito bem. Mas Patrícia, tem para duas... isso requer Não. um mapeamento, né? Um mapeamento Perdoa que disso. interrompi aí, falei no meio da conversa. É esse delay aqui que fica um pouquinho. Sabe que tem duas questões e a gente tem pouquinho tempo, mas eu queria apresentar e tu ver se consegue nos responder. A Mirelle está perguntando qual é o melhor profissional, né, para essa identificação. A gente chama de identificação, né? Não o diagnóstico, enfim. E tem um outro questionamento lá da turma da Crescendo e Aprendendo, que é as escolas do tipo multisseriadas, aquelas com várias séries numa mesma turma, de alguma maneira poderiam ajudar num desenvolvimento maior, porque aí, né, ela coloca até aqui a quebra do tédio, né, porque aí é diferente, Sim. mexe mais conteúdos ao mesmo tempo. O que tu acha disso? Bom, eu vou começar pela última, e aí passo para a outra. Bom, eu não vi nenhuma pesquisa agora ainda, né, sobre a questão do ensino multisseriado. Então, em termos de pesquisa, eu não saberia dar essa resposta se já tem algum estudo sobre isso ou não. Mas eu vou responder com a minha própria experiência. Eu estudei em escola desse tipo, né, com sala multisseriada, e para mim foi ótimo. Então, eu não fiquei e não sofri tanto com o tédio, porque eu podia aprender com as outras séries, né? Para mim foi muito bom. Então, eu só posso responder com a minha experiência pessoal, né? Eu não li nada tão específico sobre isso para saber, né, de outras fontes. E com relação a quem avalia, depende de onde essa avaliação for realizada, né? Se ela for no âmbito público ou no âmbito privado. No caso do âmbito privado, quem pode avaliar, né, as altas habilidades? Profissionais da psicopedagogia que sejam especializados em altas habilidades, profissionais da psicologia de duas áreas, da área da neuropsicologia e da área psicoeducacional. Quando são profissionais da psicologia dessas duas áreas, ambos têm condições para avaliar
uma dificuldadezinha. Travou um pouquinho, Patrícia. Vamos ver se a gente consegue. Não sei se só desde que sejam especializados, né? Isso. Então, a minha parece que congelou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tu trava um pouquinho do que tu está falando, Patrícia. Travou. Tu falava na questão dos profissionais especializados e aí deu uma travadinha. Vamos ver se melhora agora. Não voltou? E agora? Vamos lá, de novo. Então, como que está o som? Eu agora acho que travou. Deu uma instabilidade, mas agora a gente está te ouvindo, Patrícia. Vamos ver se dá. Voltou? Será? Voltou. Estou te ouvindo. Bom, então, só finalizando, né, a resposta, profissionais da neuropsicologia e na área psicoeducacional, desde que sejam especializados em altas habilidades. Então, se você for contratar uma avaliação particular, pergunte para a pessoa, você é especializado em altas habilidades, você tem que perguntar. Isso é muito importante, tá? Então, são esses profissionais em âmbito privado, mas no âmbito das escolas, a própria equipe da pedagogia, né, dentro da escola, junto com os professores, podem fazer essa avaliação, desde que eles tenham suporte, né, que eles saibam como conduzir o processo avaliativo. Pode ser feito dentro da própria escola também. Muito bem, muito legal. A Elidiane perguntou em relação ao acolhimento desse público fora da escola, dos profissionais, então, né, tá essa orientação da Patrícia também de que tipo de profissionais poderiam ajudar. E um dos objetivos, inclusive, da Frente Parlamentar, de um projeto que a gente já protocolou aí para instituir políticas públicas municipais nesse sentido, é justamente para que a gente volte a esse olhar também a capacitação, né, a formação de profissionais atentos e que tenham esse olhar. Esse também é uma das tarefas, é uma das missões da Patrícia, ela que também participa desses cursos de extensão. Bom, gente, chegou ao fim, são agora 7h57, 7h58. Patrícia, eu vou te dizer que eu gostaria de ficar te ouvindo muito mais ainda, e aí eu já quero convidar as pessoas também para acompanharem. Não sei se eu podia, Patrícia, mas agora já estou convidando. Pode sim. Para acompanhar as redes sociais da Patrícia, vocês vão ver como tem coisas interessantes, assim, vocês viram, é Patrícia Neumann na leitura, né, mas na escrita é Neumann. Isso. Eu acho que é importante, eu estava acompanhando no Instagram, tem tantas coisas legais, assim, que a gente pode ir tendo esses insights, né, essa busca, o que a gente vê, entendeu, uma palavrinha diferente como essa que a gente viu hoje, né, entender um pouco mais do que ela significa, essa expressão, e buscar conhecimento para que a gente possa cada vez mais ampliar. E a gente tem essa vontade também de ampliar grupo, então fiquem à vontade, entrem em contato conosco. Tem um grupo de mães, né, eu falei o Mães que Lutam, elas já têm várias outras mães, avós, tios, pais, que estão querendo se envolver, então vamos participar, vamos fazer crescer essa movimentação para que a gente faça que isso seja mais visto de verdade, né? Deixa eu agradecer a cada um de vocês, a gente não conseguiu citar todo mundo aí, né? Mas eu vi que a Rose é uma amiga que é aqui de Caxias, mas está lá em Curitiba, então está mais perto de ti do que de nós aqui, que também está acompanhando, manda um abraço. Agradecer a todo mundo que acompanhou. Quem não conseguiu ver ou sabe de alguém que teria interesse em assistir, avisa que vai ficar aqui nas nossas redes sociais, né? Não só essa conversa super legal com a Patrícia, mas também as outras duas palestras que foram incríveis com a Gislaine e com a Valéria. A gente ainda tem mais um encontro, esse já está marcado para agosto, deixa eu ver onde ele está aqui, que é com a Larice. A Larice vai falar do acompanhamento parental, que preciso saber sobre o meu filho, altas habilidades ou superdotação, a Larice Bonato, que também é mestre em educação, vai ser em agosto, vai acompanhando aqui as nossas redes sociais para saber dessas datas todas. Patrícia, imensamente obrigada. 8h a gente tem que encerrar, mas eu não posso deixar de te agradecer, assim, com todo o nosso carinho, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento compartilhado conosco, não só de quem estuda, né, mas como de quem vivencia isso no dia a dia. Muito obrigada. Foi um prazer.
Um grande abraço para todos vocês. A gente encerra aqui essa nossa transmissão ao vivo. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Boa noite, até o próximo encontro. E não esquece, está tudo gravadinho, pode voltar lá para assistir. Obrigada a toda a equipe aí da comunicação da casa. Um abraço.